Fala, Arthur, beleza? Vamos assistir aqui a filmagem que a gente fez recentemente dos seus 4 estilos, tá? Durante o vídeo eu vou fazendo alguns comentários, dando algumas sugestões do que a gente pode trabalhar em cada nado, ok? E aí, primeiro de tudo, você vai assistir o vídeo sem eu falar nada, para tentar fazer a sua primeira autoanálise, ver o que você acha que tá bom e o que você já percebe que pode ser melhor, tá bom? Aí, legal. Agora eu vou passar por cada estilo com mais calma, tá? Passando alguns pontos importantes. E aí, antes de começar, é importante que você tenha em mente que tudo que eu for colocar aqui, você vai tentando trabalhar no dia a dia uma coisa de cada vez. Então não é pra chegar no primeiro treino e já querer mudar tudo, porque não é esse o caso, né? Você tá nadando bem, e os pontos são para evoluir ainda mais. Então tem que ser feito com bastante paciência, uma coisa de cada vez, senão acaba não sendo produtivo, tá bom? Vamos começar aqui pelo borbo. Primeiro ponto bem bacana que eu reparei aqui. As suas saídas de borda, ó, corpo bem alinhado, tá? Bem legal isso aqui. E a ondulação também bem curtinha e rápida. Então eu gostei bastante do rendimento da ondulação, tá? E em relação ao nado, tem alguns pontos que a gente pode trabalhar. O que eu gostei de ver no vídeo é que a coordenação ela tá em dia, né? Então no comecinho assim eu estava achando que a coordenação estava um pouquinho atrasada, mas hoje ela tá num ponto legal. Então quando entra a mão está acontecendo uma pernada e na finalização está acontecendo a outra pernada. Então isso aí a gente vai tentar manter. Agora o que pode melhorar? No braço, você está entrando, ó, aqui está certinho, né? Entrou com as duas mãos, só que aí você está demorando a começar a braçada e está virando, veja só, a palma da mão para fora. E aí você acaba fazendo a primeira puxada, empurrando para fora, e aqui a palma da sua mão está apontando para baixo. Consegue perceber isso? E aí aqui ainda está a palma da mão para baixo, aqui só, que é o finalzinho da braçada, que a palma da mão está empurrando um pouquinho de água para trás. Mas durante, sei lá, 80% da braçada, vamos ver de novo aqui, ó, para fora, para baixo, aqui está para trás. De novo. Para fora, para baixo, para trás. Então qual que é a ideia? Entrou com as mãos lá na frente, os dedos têm que apontar para baixo, depois que você entrou com as mãos. Então entrou, dedos para baixo, palma da mão para trás, né? E aí empurrar a água para trás o tempo todo. Porque empurrar a água para baixo ou para fora não leva a gente para frente, que é o grande objetivo. Tá? Então esse é o principal ponto para ser melhorado aqui no borbo. O que mais que a gente pode pensar?
flexionar um pouquinho menos os joelhos na pernada, tá? Então, lá no submerso, você estava com a perna mais curtinha e rápida. Aqui está flexionando muito o joelho, tá? Isso aí tende a puxar seu quadril um pouquinho para o fundo. Então, tentar fazer a pernada bem forte, mas sem dobrar tanto os joelhos, sem flexionar tanto os joelhos, tá? E o último ponto é esse aqui, ó. A sua cabeça está, na minha opinião, excessivamente para baixo. Então você está meio que deixando o queixo colado no peito, fazendo força com a cabeça para baixo. Olha só. Entrou com a abraçada, ó. Também para baixo, aí respiração. Ó quando você volta, ó. Cabeça excessivamente aqui para baixo. Então, a sugestão é você deixar a cabeça mais neutra, né? Eu tenho usado essa palavra no treino. Então, a cabeça mais neutra. Ela não vai ficar nem muito alta, né? Olhando para frente, nem excessivamente baixa do jeito que está aqui. Ela vai subir um pouquinho e ficar mais neutra, tá? Até porque na posição que você está aqui agora, repara quando você vai respirar, como você acaba mexendo a cabeça muito cedo. Ó, aqui foi um bloqueio, a próxima deve ser uma respiração. Aí você entra, ó, tá vendo o movimento do pescoço? Ó, quando a gente está nadando às vezes não dá para perceber, mas aqui dá para ver bem. Ó, tá subindo a cabeça, respirando para depois começar a abraçada. E aí, o que acaba acontecendo? O nosso corpo fica desalinhado. Então a respiração não deve ser com um movimento muito cedo da cabeça ou muito exagerado. É a própria abraçada que faz a nossa cabeça subir, né? E da maneira que você está nadando aqui, você está forçando bem ela para baixo e na hora de respirar você está subindo demais a cabeça para olhar para frente. Então é outro ponto que a gente pode tentar trabalhar. E a gente vai ficar por enquanto nesses 3 detalhes. Então só para a gente resumir e relembrar, primeiro ponto aqui no borboleta, vamos colocar aí como o mais importante, é o direcionamento das mãos. Então o momento de empurrar a água não é para fora nem para baixo, é sempre para trás. Então você precisa posicionar a palma da sua mão para trás para conseguir fazer essa puxada muito bem feita. Segundo ponto, tentar flexionar um pouquinho menos os joelhos na pernada, sem perder força. E terceiro ponto que a gente viu aqui no final é não forçar tanto a cabeça para baixo, né, quando você entrar com as mãos, e nem subir a cabeça muito cedo e de forma exagerada na hora de respirar. Então seriam esses 3 pontos aí no borboleta. Lembrando, trabalhar um de cada vez. Vamos para o costas agora. Aí de novo as ondulações muito bem feitas. Só tem um detalhe aqui de alinhamento do corpo. Ó, queixo também muito colado no peito. Então você acaba ficando com uma posição um pouquinho encurtada do corpo. Você é um menino alto, né? Então você tem que tentar aproveitar essa altura dentro d'água. E com o queixo colado no peito e na ondulação você acaba se encolhendo um pouquinho. Você poderia estar maior na água, tá? Então é um ponto que pode te ajudar a melhorar ainda mais a ondulação. E aí pensa bem, né? Uma provinha aí de 200 costas. Na longa são 4 de 50. Na curta são 8 de 25. Então em todos esses momentos você está tendo que trabalhar a ondulação e ter um rendimento bom faz bastante diferença, tá? Então é um ponto a ser melhorado. O nado aqui me agrada a sua abraçada, você não está afundando muito a mão, nem está tirando ela no meio do caminho. O direcionamento da palma da mão aqui está legal, diferente do borboleta aqui está bem melhor. Talvez poderia melhorar essa entrada da mão ser um pouquinho mais limpa, né? Você vê que você carrega bastante ar aqui para dentro, representado pelas bolhas. Mas de uma forma geral me agrada a sua abraçada. E aí o que a gente tem que trabalhar, na minha visão, é a posição do corpo, né? Então, olha só. Primeira coisa, cabeça muito alta, então o queixo colado no peito, da mesma forma que estava na parte submersa. Então eu sugiro deitar um pouquinho mais a cabeça, tá? De uma forma que fique confortável para você, mas que não fique exageradamente alta, porque isso acaba criando uma resistência contra o seu corpo, e aí a velocidade diminui, tá? E o outro ponto para melhorar aqui na posição do corpo é a altura do quadril. Ó, o quadril está um pouquinho fundo. Por quê? A gente pode achar alguns motivos. Primeiro, falta de fortalecimento da região
do abdômen, das costas. Então a preparação física acaba sendo muito importante nesse sentido, né? Aqueles trabalhos que a gente faz bastante, abdominal, dorsal, prancha, tudo aquilo faz bastante diferença para manter uma posição mais alinhada. Segundo ponto, e é o que você mais pode trabalhar dentro d'água, é o batimento de perna, que tem que ser mais em cima da água, né? E não tanto no fundo como a gente está vendo aqui. Então o pé tem que bater próximo à superfície. Tem horas que você bate, tem horas que não. Então é tentar fazer a perna bem curtinha e rápida na superfície da água. Porque ao invés de ficar com essa posição aqui, a tendência é você ficar com essa posição aqui, mais alinhada, tá bom? Então eu prestaria bastante atenção nessa questão do alinhamento do corpo no costas. Para a gente relembrar, são 2 pontos para buscar o melhor alinhamento possível. Primeiro, posição da cabeça, um pouquinho mais deitada. Segundo, batimento de perna mais próximo à superfície, perna bem intensa, bem curta e rápida. Beleza, Arthur? Bora pro peito. De novo aqui, ó, muito bom posicionamento do corpo. Então, se você imaginar essa imagem, se imagina agora de barriga para cima e nadando costas, né? Se você tiver com uma posição desse jeito aqui, nossa, mas isso dá uma diferença enorme, né, para o seu rendimento. Então, natação tem 4 estilos diferentes, né, mas você vê que tudo tem muito a ver, né? Essa posição, ela é importante para todos os nados. Então é só concentrar bastante nisso e trabalhar em cima disso. A Filipina aqui, boa por enquanto. Só o final que você acaba levantando a cabeça muito cedo para olhar para frente, para saber onde você está. E aí você acaba subindo de uma vez para começar o nado. Então aqui, isso vale para o peito, mas para todos os estilos, a gente nunca olha para frente, né, antes de dar a primeira braçada. Porque isso já cria uma resistência muito grande da água contra a gente. Você estava na posição... Vou até voltar aqui para você entender bem. Ó. Você empurrou a parede numa posição de corpo totalmente alinhada. Eu até acabei de elogiar isso. Então, ó, imagina essa posição. A água não tem barreira nenhuma, ela passa livremente aqui por você. A partir do momento que a gente começa a fazer os movimentos, é normal que isso não aconteça mais. Então aqui já tem uma barreira. Aqui agora tem uma barreira, mas faz parte do movimento. Ó, que você está alinhado de novo. Só que aí você encaixa a pernada e já sobe a cabeça, não tem mais corpo alinhado aqui. Então, em vez de passar livremente, passa pela sua cabeça. E bateu água aqui, a gente não percebe isso, mas isso diminui a nossa velocidade, pode ter certeza. Tá? Então, em todos os estilos, empurrou a parede, ondulou ou fez a Filipina, você precisa saber onde está seu corpo. Né? E não olhar para frente para saber onde está seu corpo. Porque encaixar a primeira abraçada na superfície sem mexer a cabeça é fundamental. Isso aí só se conquista com bastante prática e concentração. Então tá sempre pensando nisso. Começou qualquer exercício, sair da borda, tô fundo, tô na superfície, esse é o momento da primeira abraçada, você tem que estar sempre se perguntando isso daí no treino. Fechado? Fiquei bastante tempo falando sobre isso porque acho bem importante. E aqui no nado de peito vamos tentar trabalhar em alguns poucos pontos para sentir uma evolução. Então, primeiro, recuperou os braços. Pelo mesmo motivo, tentar encaixar um pouquinho mais a cabeça entre os braços. Então aqui, em vez de ter essa barreira, se sua cabeça estivesse um pouquinho mais para baixo, estaria melhor. E aí ter o cuidado para não fazer igual no borboleta, que você estava exagerando com a cabeça para baixo. Então é só encaixar entre os braços e já está bom. E em relação à perna, tem 2 detalhes aqui. Primeiro, na hora de fazer o chute, né, então você armou a pernada, preparou, tomar cuidado para os seus joelhos não apontarem para fora. Né, os joelhos têm que sempre apontar para baixo, ok? Porque isso aí previne de você sentir dor no joelho e aumenta a eficiência da sua pernada. Então nesse ponto aqui que você prepara a pernada, ó, aqui o joelho está apontando para baixo. Só que daqui a pouquinho, ó, ele já está apontando para fora. Então tomar esse cuidado. E outro detalhe é em relação ao alinhamento do corpo. Então, ó, aqui
tenta imaginar aquela imagem perfeita que eu coloquei lá de quando você empurrou a parede, né? Seria aquela posição ideal quando você termina a braçada e a pernada de peito. Só que aqui, ó, repara como os seus pés estão desalinhados, então não estão tocando um ao outro. Cabeça tá alta, quadril tá fundo, né? Então, em vez de estar com aquela posição que parecia muito com essa linha, você tá com uma posição assim, ó. Bem diferente, né? Então, é muito importante buscar isso. Ó, que você está começando um novo ciclo, olha como está a sua perna. Joelho flexionado em vez de estar reto, pés separados, né? Fundo em relação à superfície da água e não no alto. Então, sempre se preocupar bastante com o posicionamento do corpo, ok? De braçada, por enquanto, não vou falar nada. Acredito que o que você mais tem que se preocupar é em relação ao posicionamento do corpo e o detalhe técnico da pernada que eu te coloquei. E para fechar aqui o crawl, então de novo, ó, vamos ver como é que tá a saída de parede. Olha lá, de novo, corpo bem alinhado, ondulação curta e rápida. Aqui, ó, não lembro de cabeça porque eu acabei de ver o vídeo, mas vamos já falar antes de acontecer. Se você der a primeira abraçada e já tiver olhado para frente, você errou aquele detalhe que eu te falei agora há pouco. Se você der a primeira abraçada sem levantar a cabeça, é sinal que você acertou. Vamos ver como é que foi. Ondulação, ondulação. Foi um meio certo, né? Você não chegou a olhar para frente, mas você subiu um pouquinho a cabeça. Mas foi muito mais certo do que errado. Então foi um bom sinal. Aqui no crawl você acertou melhor do que no peito. E em relação ao nado, eu acho que são 3 detalhes aqui para falar no crawl. Primeiro, respirou não é para virar o corpo inteiro igual está acontecendo aqui. Então se a gente está vendo a parte de trás da sua sunga e está vendo suas costas quase inteiras durante a respiração, é sinal que você está virando o corpo todo. Se não estivesse virando, ia estar dessa forma aqui a imagem, ó. Da mesma forma que fica enquanto a gente bloqueia. Então, enquanto você está bloqueando, a gente está vendo a lateral da sua sunga e não a parte de trás. E está vendo aqui a lateral do seu tronco, né? As costelas mais ou menos. E não as costas, ou se estivesse respirando para o outro lado, no caso seria a barriga, né? Ou a parte da frente da sunga. Então essa posição a gente tem que buscar na hora que respira também. Vamos ver a sua próxima respiração, o que acontece. Ó, por enquanto está bloqueando ainda. As setinhas que apareceram ali por baixo foram por engano, tá? Acho que agora você vai respirar. Olha lá, respirou, virou todo o corpo. Caio, como é que a gente corrige isso? Não vou falar que é simples, mas basicamente você precisa melhorar a técnica de respiração, então não tirar muito o rosto da água para respirar, e conseguir virar só o pescoço, né, e não o corpo inteiro. Então é muito uma questão de se concentrar nos trabalhos de educativo e no próprio nado para diminuir o quanto que você vira o corpo inteiro. E aí um outro ponto ele tem a ver com a respiração também. Então ó, você está respirando aqui, vou usar a mesma imagem. Olha como o seu braço afundou. Seu braço afundou e não pegou nada de água. Então aqui a gente chama esse braço esquerdo de braço de apoio. Então você está respirando para o lado direito, o braço esquerdo é o braço de apoio. Se ele afunda muito cedo, é sinal que você não está aproveitando a braçada. Então a ideia é você segurar o braço mais lá na frente por um pouquinho mais de tempo, né? E aí, quando você estiver voltando o rosto da respiração, aí sim você inicia a abraçada, né? A parte submersa da abraçada, começa a empurrar a água para trás. Então, outro detalhe em relação à respiração. E o último, que eu também acho bem importante, é igual eu te falei no borboleta. Você está mexendo bastante a cabeça. Ó. Então, respirou, aí na volta, ó, tá olhando excessivamente para baixo, aí tá mexendo a cabeça, para depois subir de novo. Não deveria nem subir, né? Então tá subindo para fazer a respiração. Então tem que deixar a cabeça mais parada enquanto você está nadando crawl, ok? E aí, por enquanto no crawl eu queria ficar mais nesses detalhes. Então o primeiro e mais importante
é não virar muito o corpo e o quadril na hora que respira, tá? É só a cabeça que vira, o restante de forma alguma, ou virar o mínimo possível. Segundo ponto, foi o que a gente colocou também da respiração, então respirou, não deixar o braço de apoio afundar sem ter eficiência, então isso requer bastante calma e técnica também. E terceiro é mexer menos a cabeça enquanto nada crawl, principalmente na hora que vai respirar ou que está voltando da respiração, ok? Então em cada estilo aí a gente colocou alguns pontos para serem trabalhados, e lembrando que isso tem que ser no dia a dia, uma coisa de cada vez, tá? Porque você tá treinando bem e isso é para melhorar ainda mais, tá joia? E aí tão importante quanto a parte técnica é se esforçar bastante, né? Colocar o corpo sempre para melhorar o ritmo de treino, porque no final das contas é isso principalmente que faz a gente melhorar e evoluir. Beleza, Arthur? Então, se cuida, bons treinos e um grande abraço.